E os ministros do STF enlouqueceram com a rejeição do Messias lá no Senado Federal, na sabatina que tivemos ali no Senado Federal. Vocês vão ver aqui como ficaram os amigos de Lula depois dessa derrota vexatória que eles tiveram ali no Senado Federal. E ainda, nós vamos trazer ainda uma outra matéria aqui que mostra o deputado Nicolas Ferreira vai fazer uma denúncia gravíssima sobre o Messias. Agora vocês vão entender quem realmente é esse indicado de Lula e por que ele não foi aprovado ali no Senado Federal. Realmente um absurdo, pessoal. Olha o risco que o Brasil estava correndo se esse moço entrasse para o STF. Veja agora essas duas matérias. A primeira matéria quem vai trazer é o Gustavo Gaia, deputado Gustavo Gaia, vai explicar aqui, mostrar a reação dos ministros e olha só a atitude de alguns deles. E logo em seguida, o Nicolas Ferreira conta para nós realmente quem é a verdade por trás do Messias. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como esta que você vai ver agora. Veja só. Calma lá, porque isso não foi apenas uma derrota do Messias. Não foi também uma derrota apenas do Lula. É uma derrota de um sistema que está transformando o nosso país há muito tempo numa ditadura. Deixa eu explicar para vocês as consequências, a implicação que essa votação de hoje teve. Lula despejou 12 bilhões de reais em emendas para tentar comprar voto para o Messias. Uma indicação de um presidente da República para o STF não era rejeitada há 40 anos. De repente, o Messias tem 42 votos contrários. Isso porque o governo está articulando e tentando comprar votos há 5 meses. E quais são as implicações? É uma derrota que nenhum presidente da República jamais teve. Nenhum presidente da República Democrática, do Brasil Democrático, sofreu uma derrota tão vergonhosa, tão acachapante quanto essa. Aqui nós estamos falando apenas da derrota do Lula, do PT e desse governo. O Congresso agora está fechando a janela de comunicação com esse pessoal. Mas mais importante que isso, foi uma mensagem para o STF. Os ministros do STF interpretaram essa votação de hoje como se fosse uma declaração de guerra. Finalmente o Congresso, o Senado, dizendo basta. Nós não aceitaremos outro Moraes aí. Veja o trecho dessa reportagem que saiu agora na CNN. Outro ponto, esse é muito importante, Thaís, que é a reação dos magistrados da Suprema Corte. Ficou todo mundo atônito, essa foi a palavra que me passaram aqui, com essa rejeição cachapante nesse placar que chamou muita atenção, a rejeição de um nome indicado pelo presidente da República. O entendimento entre os magistrados da Suprema Corte é de que sim, isso foi um recado do Congresso Nacional à Suprema Corte, era aquilo que a gente estava contando aqui mais cedo, né? Um desejo da oposição, de uma ala importante do Senado, que vai um pouco além da oposição, de dar recados à Suprema Corte, ao Judiciário, né? Depois do que aconteceu ali na CPMI do INSS, que não foi prorrogada, depois de Gilmar Mendes entrar com uma ação contra Alessandro Vieiro, depois que ele fez o indiciamento, não pediu o indiciamento de magistrados, e a reclamação constante sobre avanços e desmandos, pelo menos isso é o que diz uma ala do Senado, do Judiciário, em relação às prerrogativas do Congresso Nacional. E a gente coloca aquele outro ponto, planejamento para abrir caminho, depois das eleições, para impeachment, andamento de impeachment de ministro do STF. De certa forma, o Messias, eu até agradeço a ele. Ele serviu de pivô para uma virada de página, para um novo capítulo. E sinceramente, eu não fico nem um pouquinho triste com a reação dele quando ele descobriu que havia perdido e havia sido rejeitado. Sabe por quê? Porque centenas, talvez milhares de crianças, de fetos, de bebês perderam suas vidas com aquela resolução que ele assinou. Porque centenas de vidas foram destruídas porque ele cooperou com Alexandre de Moraes para prender inocentes. Porque velhinhos tiveram seus dinheiros roubados porque ele protegeu ladrões. E milhares de pessoas foram censuradas nas redes sociais. Esse é um grito que o Brasil está dando. E graças a todos vocês que ajudaram nessa mobilização das redes sociais, falando com os senadores, essa pressão funcionou. Essa é uma vitória de hoje, que vai nos dar liberdade, que vai nos dar uma nova história daqui para frente. E amanhã,
amanhã, quinta-feira, nós vamos derrubar o veto do Lula da dosimetria. Sinceramente, eu já tinha esquecido o doce gosto da vitória. É tanto tempo, perseguição, apanhando, tristeza, sofrimento, falta de esperança, que meu coração já não aguenta, minha voz já falha. Nós estamos começando a escrever uma nova história. Sabe o que acontece agora na atmosfera do Brasil, aqui em Brasília principalmente? Que esse governo acabou. Essa votação de hoje é uma votação que tem uma mensagem escancarada. Esse governo acabou. Um governo que não consegue colocar o seu indicado no STF é um governo que não consegue mais nada. E ele disse que se o Messias fosse reprovado seria guerra. Pois agora é a hora de nos unirmos aqui, senadores, deputados, o centro e a direita, porque a esquerda não tem conversa, e derrotar essa facção criminosa desse sistema que envolve membros do STF, Procuradoria-Geral da República, o governo do PT, e começar a colocar pessoas boas no nosso estado. Flávio Bolsonaro, maioria no Senado. Cara, meus amigos, sorria. Nós estamos escrevendo uma nova história do Brasil. Pois é, e agora veja realmente quem é esse Messias e o que aconteceria se ele entrasse pro STF. O Nicolas Ferreira gastou um tempão danado para fazer um documentário, um dossiê que você precisa ver. Olha o tipo de pessoa que o Lula quer colocar no STF, pessoal. Se vocês acham que o Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes já é assim um absurdo, pois é, preste atenção quem é o Messias, e o Nicolas Ferreira fez um documentário excelente. Esse vídeo está viralizando nas redes sociais e você precisa ver, confira. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. O indicado por Lula é Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. O nome surgiu quando um grampo da Lava Jato foi vazado. Na gravação, Dilma dizia a Lula que havia mandado Bessias entregar os papéis para nomeá-lo ministro. Lula, seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uma manobra para dar a Lula foro privilegiado e blindá-lo das investigações que o levariam à prisão. É mais um amigo do Lula sendo indicado para o STF. Lembra do que o Lula prometeu na campanha? Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Pois é, hoje já são 2 amigos que ele tem na corte, sendo que um era seu ex-advogado. Ou seja, um tribunal que deveria guardar a Constituição e ser imparcial virou balcão de negócios políticos. Mas enfim, o que você tem a ver com tudo isso, né? Tudo. Nos últimos anos, o STF deixou de julgar apenas leis e passou a decidir sobre pilares da sociedade, como crime, família, fé, propriedade, liberdade de expressão e até aborto. Então os senadores que ainda não reprovaram publicamente essa indicação vão ter que assumir diante do Brasil que estão colocando no STF uma pessoa com esse histórico. Messias, que se diz cristão, se declara evangélico e afirmou a líderes religiosos ser contrário ao aborto. Mas quando o STF o convocou para que se manifestasse sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal em gestações acima de 22 semanas, assinou um parecer dizendo que essa proibição era inconstitucional. A sistolia fetal, só para você entender, é um procedimento em que se injeta uma substância no coração do bebê para provocar sua morte antes do nascimento. Nesse estágio, o bebê já tem chances reais de sobreviver fora do útero. O conselho havia proibido o procedimento justamente porque o bebê poderia nascer com vida e ser encaminhado para a adoção. Esse método é proibido até em países que admitem a pena de morte. Mas como alguém que se diz ser contra o aborto pode assinar um parecer facilitando sua prática? Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que manteve em sigilo os próprios pagamentos. O governo Lula fez da transparência uma bandeira. Prometeu revogar os sigilos e enquanto esse discurso era repetido, a AGU, sob o comando de Messias, deixou de publicar por 8 meses quanto cada integrante da instituição recebia em honorários. Um dado que qualquer cidadão podia consultar todo mês no portal da transparência simplesmente desapareceu. Nesse período, os pagamentos somaram 2,5 bilhões. A justificativa? Incompatibilidade técnica entre sistemas. 8 meses de problema técnico. E os dados só voltaram a ser publicados depois que a imprensa questionou. Vão ter que assumir também que estão apoiando uma pessoa que deixou de investigar o sindicato do irmão de Lula em meio a uma fraude bilionária contra os aposentados. Aposentados que tiveram dinheiro descontado sem autorização. Bilhões de reais, tirados de quem trabalhou a vida inteira. Em setembro de 2024, um relatório interno chegou à cúpula da AGU, listando 9 organizações com suspeitas de descontos irregulares. Entre elas, o sindicato cujo vice-presidente é Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Quando o Messias foi à justiça pedir o bloqueio de bens, deixou de fora 6 das 9 apontadas pelo próprio relatório. Adivinha quem ficou fora da lista? Exato,
o sindicato do irmão do Lula. Vão ter que assumir que estão apoiando a pessoa que criou um órgão do governo para definir o que é verdade e mentira no Brasil. Isso mesmo. Messias criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, um Ministério da Verdade. O problema é simples. Quem decide o que é desinformação é o próprio governo. Desde a sua criação, a Procuradoria não atuou em nenhuma denúncia contra membros do próprio governo, mas atuou em casos que atingiam diversos adversários, chegando a pedir direito de resposta contra jornalistas e parlamentares da oposição. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que faz de tudo para que os brasileiros presos do dia 8 de janeiro continuem na cadeia. Brasileiros comuns, trabalhadores, aposentados, mães de família, pessoas que foram a Brasília para manifestar sua indignação e que hoje estão presos com penas absurdas, fruto de processos repletos de irregularidades. Enquanto o povo brasileiro luta por uma anistia para corrigir esses erros, Messias declarou: Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Indignados. Ele falou em indignação. A verdadeira indignação está em outro lugar. Está no brasileiro que paga impostos e vê o dinheiro desviado em corrupção, que leva o filho doente ao posto de saúde e não encontra médico, que vê a violência aumentar e não encontra segurança nas ruas. Essa é a indignação real. E agora esse homem quer ser o juiz dessas mesmas pessoas. Esses senadores vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que concordou com o veto de Lula à proibição da saidinha. Eu vou te explicar. O Congresso aprovou com ampla maioria um projeto proibindo a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família. Lula vetou esse trecho e Messias concordou, conforme publicado pelo próprio ministro da Justiça. Presos continuam saindo, as vítimas continuam sendo ignoradas. E esse homem vai decidir sobre segurança pública no tribunal mais alto do Brasil por décadas. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que é a favor de censurar a internet. Messias defendeu que as plataformas digitais deveriam ser obrigadas a remover conteúdos antes mesmo de decisão judicial. Na prática, uma rede social passaria a monitorar o que você publica e decidir se aquilo pode ou não ficar no ar, sob pena de ser processada pelo governo, sem juiz, sem processo, sem direito de defesa. O mesmo homem que quer dar ao governo o poder de silenciar o que circula na internet vai sentar no tribunal que decide se isso é constitucional ou não. Para você ter ideia, ele citou Lula 54 vezes em sua tese de doutorado. Será que ele vai ser imparcial? Será? Saiba que o senador que aprovar essa indicação estará dizendo sim para tudo isso, para o aborto, para o sigilo dos próprios pagamentos, para a omissão nas fraudes do INSS, para o Ministério da Verdade, para a prisão injusta de centenas de brasileiros do 8 de janeiro, para a saidinha de presos e para a censura nas redes sociais. A votação, infelizmente, será secreta. Portanto, só tem um jeito de saber quem é quem: a declaração pública que não votará a favor do Messias. O povo brasileiro não esquecerá. O homem que ajudou a matar mais de 2.000 bebês agora pode virar ministro do STF. O nome dele é Jorge Messias. Hoje ele é advogado-geral da União, se diz evangélico e se diz contra o aborto. Mas foi ele que assinou um parecer na DPF 1141 que derrubou a liminar que proibia a cistolia fetal. Literalmente uma injeção aplicada direto no coração do bebê para garantir que ele não nasça vivo. Isso no 7º, 8º, 9º mês. Um bebê formado, pronto para nascer, que poderia ser adotado e pertencer a uma família. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, o Senado brasileiro está diante de uma de suas responsabilidades mais graves: avaliar a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravou o processo de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Escute as palavras do presidente da Gazeta do Povo sobre a sabatina que ocorrerá no Senado para a aprovação de Jorge Messias ao STF. Como já vimos, ele assinou o parecer que derrubou a liminar que proibia essa prática terrível, que hoje está liberada. Ele é um dos responsáveis por isso, e segundo suas próprias declarações, demonstra orgulho também das prisões e de tudo o que aconteceu com as pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro. O link do abaixo assinado está na descrição. Deixe nos comentários. Ele não. E a sabatina está prevista para o dia 29 de abril. Não se trata de um gesto protocolar. Trata-se de uma decisão que, a nosso ver e ao ver de boa parte dos brasileiros, impactará diretamente o equilíbrio institucional do país, a própria democracia e o Estado de Direito por décadas. Sei que o que vou dizer aqui poderá parecer a muitos algo elementar e óbvio, mas há momentos em que o óbvio precisa ser dito com clareza, com firmeza e sem rodeios. Então vamos lá. A indicação de Jorge Messias deve ser rejeitada. Aprovar essa indicação é, na verdade, uma traição ao país. E mais, a sabatina precisa ser respeitosa, como convém a uma instituição republicana, mas precisa também ser clara, incisiva, intelectualmente honesta, de modo que os motivos dessa rejeição se tornem evidentes aos olhos de todos os brasileiros. Quais são esses motivos? Eu creio que haja muitos, diferentes grupos, diferentes
grupos de pessoas dentro da sociedade terão diferentes perspectivas. Mas, nesse momento, eu elencaria especialmente 3 motivos. Um primeiro, relacionado ao posicionamento do candidato nos temas cruciais para o país. Um segundo, relacionado à formação e à trajetória dele, Jorge Messias. E terceiro, talvez o mais grave, o motivo relacionado ao contexto político da indicação. Eu já vou detalhar o que eu quero dizer com cada um deles, mas eu preciso lembrar, antes de mais nada, algo que clama aos céus. Aquilo que é a prioridade absoluta do país neste momento, o retorno à normalidade democrática, ao equilíbrio de poderes, a recuperação da liberdade de expressão e do devido processo legal, e depois, em função disso, da própria possibilidade de crescermos economicamente novamente, de voltarmos a ver desenvolvimento econômico, passa necessariamente pelo afastamento dos ministros que abusaram do poder e violaram a Constituição e pela nomeação de novos ministros comprometidos com a democracia e o Estado de Direito. Já é grave a omissão do Senado, em especial do senador Davi Alcolumbre, de não pautar nenhum dos pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Agora, aprovar um nome que não tenha sintonia e compromisso com a pauta prioritária do país é pura e simplesmente cumplicidade com a ruptura institucional. Só por desencargo de consciência, porque a nosso ver se trata de verdades amplamente conhecidas e não controversas, vamos repassar, sim, rapidamente esses motivos, esses 3 motivos que eu apontei antes e que impõem a desaprovação do Jorge Messias como ministro da nossa Corte Suprema. Então, em primeiro lugar, o motivo relacionado ao posicionamento do candidato. Em temas fundamentais, esses temas que, por assim dizer, tocam o núcleo da ordem constitucional e da própria ideia de justiça, como o equilíbrio entre os poderes, o devido processo legal, a liberdade de expressão, para ficar nessa tríade tão fundamental, nem bastaria a ausência de declarações problemáticas. Seria fundamental clareza, firmeza. Eu poderia dizer que o país inteiro deseja compromisso público e inequívoco. Quando esse compromisso não se manifesta de forma transparente, o silêncio nem tranquilizaria, ele preocuparia. Mas aqui com Jorge Messias, por óbvio, o problema vai muito além da omissão. A situação é muito pior. Além de não se ouvir nenhuma crítica aos excessos dos tribunais superiores nos últimos anos, o candidato é parte integrante e tem participação ativa no atual modelo disfuncional que o país vive, em especial em iniciativas estatais voltadas para a repressão da liberdade de expressão, por exemplo, ao monitoramento e à repressão de conteúdos sob o rótulo de desinformação. É dentro da Advocacia Geral da União, chefiada por Jorge Messias, que está a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, este órgão recentemente criado, que a gente poderia designar por Ministério da Verdade, que une, por assim dizer, o governo Lula e o Supremo nessa ânsia, nessa voracidade repressora. Essa Procuradoria já perseguiu jornalistas e processou a produtora Brasil Paralelo por causa do documentário sobre a Maria da Penha. Messias também é um defensor da chamada regulação das mídias sociais, que vocês bem sabem que é um eufemismo para a censura, para a autocensura na internet. Por isso, perguntamos com toda a força, como pode algum senador sequer cogitar de aprovar o nome indicado por Lula, quando se trata de alguém que deveria ser, no Supremo, um guardião das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, e, na verdade, é o seu carrasco, é seu algoz? Em segundo lugar, o segundo motivo, há a questão da formação e da trajetória pessoal dele. O Supremo Tribunal Federal exige mais do que qualificação técnica, exige densidade intelectual, maturidade jurídica e, sobretudo, independência de espírito, a capacidade de resistir às pressões do momento, aos interesses de ocasião e às expectativas do poder que o indica. E vocês bem sabem que a Constituição não se contenta apenas com o saber jurídico, ela exige dotável saber jurídico. Trata-se de estatura institucional. E com devido respeito, como é óbvio, essa estatura não se evidencia no caso presente. Mas, em particular, me refiro ao tema da própria independência, que eu vou detalhar um pouquinho mais no terceiro motivo. Então, em terceiro lugar, terceiro motivo, talvez o mais grave, está todo o contexto político da indicação. Ela parte de um governo que carrega em sua trajetória episódios graves, gravíssimos de corrupção. Nesse cenário, a exigência de independência do indicado não é apenas desejável, é indispensável. Independência não se presume, independência se demonstra por atos, por posições, por coragem pública. Messias é o terceiro aliado político ou ideológico que Lula indica ao Supremo só nesse mandato, depois do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e do seu ministro de Justiça, Flávio Dino. Aqui, portanto, com o Jorge Messias, não estamos diante de alguém que tenha se colocado como voz independente, porque poderia ser esse o caso. O presidente poderia, até por precaução, indicar alguém independente ou que tenha se mostrado aparentemente independente. Mas não é disso que se trata. Ao contrário, temos aqui alguém profundamente inserido no aparato governamental e associado a práticas que suscitam preocupação justamente naquilo que mais importa, como já falamos antes, a proteção das liberdades e o respeito aos limites do poder. Volto a dizer, e aqui me dirijo aos senhores senadores. Por assim dizer, a Gazeta do Povo se dirige, ousa se dirigir aos senadores.
Os senhores põem em jogo a própria dignidade e a sua estatura moral nessa sabatina. Nada, absolutamente nada, justifica a aprovação do indicado pelo presidente. E vejam, não há aqui nada de pessoal. Não se trata de desprezar a pessoa do advogado-geral da União, nem se trata de romper laços de apreço e amizade que eventualmente se tenha com ele. Se trata de compromisso, de responsabilidade, de compromisso com o momento do país. Trata-se, portanto, de razões republicanas. Trata-se de compromisso e de visão histórica. Uma objeção frequente a essa posição que estamos defendendo aqui, de não indicar, de não aprovar o nome indicado pelo presidente, uma objeção que temos ouvido com alguma frequência, é a de que rejeitar esse nome poderia abrir caminho para uma indicação ainda pior. Não sei se vocês já ouviram esse argumento. Meus caros, essa posição, esse ponto, esse argumento, inverte completamente a lógica da responsabilidade institucional. Em um tema dessa magnitude, em que o retorno à normalidade institucional está em jogo, o dever dos senhores senadores não é fazer apostas estratégicas sobre cenários futuros imagináveis. É cumprir no presente o seu papel constitucional. Aprovar apenas aqueles nomes que sejam claramente à altura da função. O momento requer esse compromisso, essa responsabilidade. E só se cada homem público que não esteja totalmente envolvido em irregularidades, abusos ou crimes, só se homens públicos assim atuarem em consciência, cumprindo o seu dever, será possível recolocar nosso país nos trilhos. Do contrário, é impossível. Mas se cada um fizer o seu papel nesse momento, independentemente de conveniências, nós seremos capazes de transformar o país novamente. Portanto, se o nome apresentado não atende ao padrão, ao que o país necessita, ele tem de ser rejeitado, independentemente de quem possa vir depois. Se Messias for rejeitado e Lula apresentar um candidato ainda pior, que ele seja também recusado, até que o presidente da República aprenda, por assim dizer, a lição. Não há qualquer obrigação de preencher a vaga imediatamente. O país não colapsa com um ministro a menos no Supremo. Já enfrentamos períodos de vacância sem qualquer ruptura institucional. O que o país não pode aceitar é a consolidação de um Supremo transgressor, protagonista de abusos sem fim e, ao mesmo tempo, por assim dizer, fragilizado, politizado, incapaz de exercer com independência o seu papel. Entre um tribunal momentaneamente incompleto e um tribunal comprometido por uma escolha inadequada, a escolha é óbvia, é evidente, a escolha é responsável. Se for necessário aguardar meses, que se aguarde. Se for necessário rejeitar sucessivas indicações, que se rejeitem, até que surja um nome que reúna de forma clara e pública as condições exigidas. Tome nota aqui: independência, solidez jurídica, compromisso inequívoco com a Constituição e, quarto, disposição real de contribuir para a restauração da normalidade institucional do país. Porque, no fim, é disso que se trata. Não é questão de um nome, nem de um governo, mas do futuro das nossas instituições. E essa é uma responsabilidade em que o Senado não pode, de maneira nenhuma, defraudar, decepcionar cada um de vocês e nós, o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado. Pois é, tá aí. Ainda bem que esse novo indicado do Lula não foi aceito e o tempo do Lula está acabando. O tempo do Lula está acabando e nós acreditamos que a partir de 1º de janeiro o Flávio Bolsonaro assume e aí ele pode indicar no mínimo 2 novos ministros. Porém, tem um outro ministro aí que está de saída e aí seriam 3 indicações do Flávio Bolsonaro. É por isso que a esquerda está desesperada. Pessoal, há muito tempo não acontece uma reprovação numa sabatina para um indicado do presidente da República. Na verdade, eu não me lembro. Deve ter anos e anos e anos que isso não acontece. Isso é um fato inédito. Realmente parece que as coisas estão mudando no Brasil. E aí, é claro, a esquerda aliada não gostou e os ministros do Supremo não esperavam por essa reprovação. Parece que o Senado Federal começa assim bem de levinho, assim, dá um sinal de vida contrário às arbitrariedades, ao ativismo judiciário que vem dos outros poderes. Até quando o Senado ali, com seus 81 senadores e também o próprio Davi Alcolumbre incluído nisso, até quando eles vão aceitar se sujeitarem ao judiciário e ao executivo, sendo que os 3 poderes eles devem ser iguais, harmônicos e eles devem cooperar um com o outro. Não existe um poder que é maior do que o outro, apesar de que o Dias Toffoli, dando uma palestra num tal de um simpósio aí, num seminário, ele falou que lá atrás quem controlava, quem governava o Brasil
era o executivo através de uma espécie de monarquia. E depois, no século passado, foi o parlamento. E agora, quem está controlando e comandando o Brasil é o judiciário. Você concorda com isso? Coloque aqui nos comentários. Dos 3 poderes, qual que é aquele que comanda o Brasil? Será que é o executivo, o legislativo ou o judiciário? E aí, fica agora esse tapa de luvas aí, né? Naqueles que achavam que podem tudo, que mandam em tudo. O que acontece é o seguinte, pessoal, o Davi Alcolumbre deixou claro que ele queria que a indicação do Lula fosse para o Rodrigo Pacheco. Por quê? Se vocês não sabem, pessoal, para se tornar presidente do Senado Federal, você tem que fazer várias coligações, vários conchavos, você tem que ceder bastante. E o Davi Alcolumbre é um cara que ele tem dívida com muita gente ali em Brasília. Por exemplo, esses dias ele rasgou sedas e rasgou tudo em prol do Hugo Mota, falando que ele é meu irmão, eu devo muito a ele, se eu cheguei até aqui, falou um tanto a respeito dele. O que será que o Hugo Mota já fez ou já deixou de fazer para poder elevar ali e sustentar o Davi Alcolumbre? Igualmente, o Rodrigo Pacheco tem dívida também com o Rodrigo Pacheco. É por isso que tem esse cabo de guerra e essa força do Davi Alcolumbre aí para poder dar a vaguinha pro Rodrigo Pacheco. Porque o Davi Alcolumbre sabe, pessoal, o Davi Alcolumbre sabe que os tempos e o tempo de Lula já está findando. Então, se o Rodrigo Pacheco não for indicado agora, nessa indicação que está faltando aí no lugar do Barroso, ele não vai ser indicado nunca, porque o próximo presidente, ao que tudo indica, vai ser de direita. E um presidente de direita não vai colocar um Rodrigo Pacheco da vida ali. E o Rodrigo Pacheco, pessoal, ele não ganha, ele vai disputar, por exemplo, ali em Minas Gerais, me parece que ou para o Senado Federal, novamente, né, porque está acabando o seu mandato, ou até mesmo, olha só como que o ser humano é ousado, né? Isso chega a ser uma ousadia. Para governador de Minas Gerais, você que é de Minas Gerais, ou você que tem parentes em Minas Gerais, eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo aqui que já foi em Minas, tem amigos, tem parentes, ou até mora em Minas. Você acha que o Rodrigo Pacheco é um bom representante como senador para Minas Gerais, ou até mesmo assim, num pensamento elevado, como governador? O que você acha disso? Será que o povo mineiro merece esse castigo? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A verdade, pessoal, a verdade é que se fizer uma pesquisa verdadeira, honesta, 100%, né, ali em Minas Gerais e até em outros estados do país, o Rodrigo Pacheco não ganha nem para síndico de condomínio, síndico de prédio. Sabe aquele prédio assim que tem 4 andares, só 8 apartamentos? Pois é. O do último apartamento não quer, o do primeiro tá vazio, o do meio... Aí tem só o Rodrigo Pacheco concorrendo. Acho que nem assim ele consegue ganhar. Porque realmente, pessoal, ficou anos e anos sentado em cima de pedidos de impeachment de ministros do Supremo, sobre a anistia ali também, que poderia ser aplaudida, ali poderia ser votada também pelo Senado, e ainda, sobre a dosimetria, sobre a PL da dosimetria, e vários outros processos, pedidos ali, que poderiam passar no Senado Federal e não passaram, porque o Rodrigo Pacheco colocou o freio de mão, assim, puxou o freio de mão e atrasou o Brasil em pelo menos uns 30 anos. Tudo isso para poder ganhar uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. E aí o Lula também está devendo o Rodrigo Pacheco. E os ministros do Supremo estão devendo ele. Essa dívida vai ser paga, pessoal. Não se engane. Mais cedo ou mais tarde eles vão arrumar uma vaguinha para eles. Nem vou falar que no passado, mesmo não tendo vaga, se arrumaram vaga para alguns ministros ali. Tem ministro que não tem nem formação para juiz, tentou concurso público 2 vezes para juiz, não conseguiu e mesmo assim enfiaram ele ali à força no Supremo Tribunal. Tem outro ministro aí que entrou por causa da morte de um ministro que estava no Supremo. Sabe-se lá como foi essa morte. Bom, não vamos falar mais do que isso. O importante é o seguinte, pessoal. Essa negação do Messias foi um tapa na cara daqueles que acham que mandam no Brasil, mandam e desmandam. O que você achou disso? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do nosso canal, pessoal, e nos ajude a continuar levando aqui essa mensagem. Seja membro, clique aqui embaixo. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.